Fala, caveiras, tudo bem com vocês? Vocês viram aí que foi publicado o edital para o Departamento Penitenciário Nacional, para você ser polícia penal, de acordo aí com a emenda constitucional de número 104 de 2019. Só que não é Polícia Penal dos Estados, é Polícia Penal Federal. O nome do cargo é Agente Federal de Execução Penal. Professor, o que teremos na mentoria? Sem mais delongas, o que teremos na mentoria para esse concurso? Primeiro, eu gostaria de te alertar que você tem aí pouco mais de 100 dias, não chega nem a 150 dias até a data da prova. Segundo o edital, a prova irá ocorrer no dia 6 de setembro, ou seja, 6/9. É pouco tempo para estudar as mais de 10 matérias constantes no edital. A banca é a Sebrasp, vocês já sabem muito bem, um conjunto de questões certo ou errado, tá bom? 120 questões, tem redação no concurso e você sabe muito bem que a parte que nos interessa aqui é que é muito conteúdo para se estudar em pouco tempo. Sabe-se que é muito conteúdo dentro de cada matéria. Então, se você tem mais de 10 matérias, cada matéria tem um tantão de conteúdo para estudar, não há outra saída a não ser estudar com planejamento, de maneira organizada. Para me tomar muito o seu tempo, primeiro eu quero que você saiba que eu não estou aqui para vender a mentoria para você. Quem me conhece, quem conhece o professor Natanael, sabe muito bem que nós só oferecemos no mercado aquilo que precisamos. E foi estudando com direcionamento, com organização, fazendo e refazendo simulado, fazendo e refazendo questões, que eu consegui ser aprovado mais de 9 vezes, ao total 11 aprovações. Inclusive, com 3 das minhas 11 aprovações foi em concurso de polícia penal, cargo que você pleiteia e eu tenho certeza agora, só que em âmbito federal. Inclusive, atualmente sou policial penal. Mas, professor, tudo bem, o que vai ter na mentoria para isso? Por que o senhor está falando que tem que ter planejamento? Eu estou falando isso porque você pode adquirir outro planejamento se você achar por bem. Se você achar alguém que oferece a mesma coisa que a gente e realmente você vê que vai dar certo, ó, tá tranquilo pra gente, não tem problema nenhum. Eu vou te explicar o que nós vamos ter na mentoria Caveiras Negras para o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Primeiro, nós vamos ter planejamento por meio de missões. Você vai ter várias missões para cumprir. Essas missões são a mesma coisa de metas. Então você vai ter, por exemplo, missão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada 20 missões, nós vamos ter uma pausa para um simulado. Cada 20 missões, uma pausa para um simulado. Dentro dessas missões, a gente não vai te entregar um conteúdo, mas se você preferir e quiser conteúdo, eu seleciono para você conteúdo gratuitamente no YouTube. Eu não canso de falar que todas as minhas aprovações vieram por meio das videoaulas no YouTube. Por isso que eu sou um defensor nato do YouTube continuar gratuito para as pessoas. Por quê, professor? Para a gente ter acesso. Porque eu fui aprovado mais de 9 vezes utilizando videoaulas que os professores disponibilizam no YouTube. Inclusive, ó, um grande beijo para todos os professores do Brasil que divulgam aula gratuitamente lá no YouTube, porque ajuda pra caramba. Eu, por exemplo, tenho várias videoaulas lá no YouTube porque eu acho que isso ajuda bastante as pessoas, assim como me ajudou. Mas nós não vamos oferecer um preparatório para você. Não se trata de um preparatório um online ou um preparatório em PDF. É planejamento. Então nós vamos te oferecer um planejamento completo. Nesse planejamento no cronograma, por óbvio, você com certeza sabe que não dá para a gente estudar todos os tópicos do edital. A gente não está fazendo um cronograma, não está fazendo um estudo pré-edital, é pós-edital. Então é o que dá para estudar dentro desses pouco mais de 100 dias. E aí nós vamos ter um total de acompanhamento 118 dias. A nossa mentoria vai começar as atividades no dia 11 e vamos até o dia 5. Serão 119 dias, né? Mas como a gente não conta o dia da prova, a gente conta aí só 118 dias de acompanhamento, que vai do dia 11 de maio até o dia 5 de setembro, o dia que antecede a sua prova. Professor, mas aí além do planejamento, eu vou saber o que estudar? Você vai saber qual que é o top. Por exemplo, tendo português, o que eu vou estudar? Qual que é a missão? O que eu vou estudar dentro do penal? O que eu vou estudar dentro do constitucional? O que eu vou estudar dentro do direito administrativo? O que eu vou estudar dentro da parte de execução penal, professor? Quais são os tópicos da LEP que eu vou bater? Veja, nós vamos te entregar somente os tópicos mais cobrados. A gente vai bater em cima daquilo que mais cai. E eu e o professor Natanael vamos utilizar de toda a nossa experiência em concursos de polícia penal, de polícia civil, de polícia militar, principalmente analisando o perfil de cobrança da banca Sebrasp para concurso de carreiras policiais. Assim, em cada missão que você for estudar com a gente, cada missão que você abrir o seu caderno, que você for estudar, você sabe, isso aqui tem chance de cair na minha prova. Por que o senhor está falando isso, professor? Porque já deu certo para mim, eu tenho certeza que também vai dar certo para você. Além do mais, todo mundo sabe que é muito importante resolver questões.
tem que ter questões em toda e qualquer preparação. E as questões não devem ser feitas somente em simulados ou no dia da prova. Tem gente que deixa para fazer questões no dia da prova. Muito difícil dar certo. Professor, então as questões devem ser feitas de qual maneira? Muito simples. Desde antes de ter mentoria, eu já falava isso. Então não estou te falando isso porque eu tenho na mentoria, mas é porque de fato você tem que fazer isso. A cada tópico estudado, a cada missão estudada, você deve resolver no mínimo de 8 a 15 questões. Não vai sair, por exemplo, achando também que questões pós-tópico, após ter estudado o tópico, é igual um simulado, tem que fazer 50 ou 100 ou 120, como é o total da prova. Não, não é isso. Você tem que fazer questões, pelo menos um pouco de questões, após o estudo de cada tópico. Então, vamos imaginar que você tenha estudado crimes contra a administração pública no direito penal, que é um tema que com certeza você vai estudar, porque cai demais da conta. Então, você estudou crimes contra a administração pública. Nós vamos falar, ó, você vai bater em cima dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva, advocacia administrativa, prevaricação, condescendência criminosa. Esses são os crimes que você vai bater em cima. A gente vai ter essas orientações também. Depois que você estudou os crimes, você pode estudar no material que você quiser e, se você preferir, a gente indica para você também uma videoaula. Sempre a gente indica videoaula no YouTube e vai ter um link, você assiste ela diretamente da própria plataforma. E aí, você terminou de estudar, como é que você vai saber se você entendeu ou não entendeu aquele tópico? Aí então que vem as questões. Eu também já te entrego isso. Na nossa mentoria Caveiras Negras, eu já te entrego isso abaixo da sua meta. Então vai ter lá, por exemplo, direito penal. Se a sua meta, a sua missão era estudar, por exemplo, missão 15, era crimes contra a administração pública, vai lá dentro do penal, vai ter lá as questões separadinhas para você, de certo ou errado, do jeitinho que é na sua prova. Do mesmo jeito que vai cair na sua prova, vai estar lá. Então, a cada tópico, a cada missão que a gente dá para estudar no planejamento, você já não precisa preocupar com as questões. Você já vai ter as questões do jeitinho, do mesmo perfil que vai ter em prova. Professor, mas e aí, como é que eu vou fazer para me treinar a questão de simulado? Meus queridos, não se preocupe. A cada 20 missões na mentoria Caveiras Negras, você vai ter um simulado. Completou 20 missões, você tem direito a simulado. Professor, mas você tem previsto algum dia? Olha, tem turmas de mentoria nossa que você tem que estudar todos os dias. Agora, nem em um concurso pós-edital, eu acho que não tem necessidade da gente ficar falando para você que você tem que estudar todos os dias. Tanto é que em todas as nossas mentorias pós-edital, você não é obrigado a estudar todos os dias. Você tem um número de missões para cumprir. Quando você concluiu a 20ª missão, você vai para o simulado. Terminou o simulado, começa-se um novo círculo. É assim que funciona o estudo em mentoria pós-edital. Professor, então se eu tiver um imprevisto em um dia, não tem problema, o senhor não vai me ligar me xingando. Não, eu vou te ligar, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp e perguntar somente o que aconteceu de fato. Por quê? Porque a gente está com o edital publicado. Então, se você, quem tem mais tempo para estudar, pode inclusive vencer as 20 missões, digamos que em uma semana. Em 5 dias, em 3 dias, avaliado o tempo de cada um. Apesar de que eu sempre digo não estudar correndo. Você tem que estudar de uma maneira compromissada, mas que você entenda de fato o conteúdo ou decore o que tem que decorar e acerte a questão de prova. Então, a cada 20 missões, você deve então fazer o seu simulado. Vai ter gente que vai fazer o simulado, por exemplo, com uma semana e vai completar as 20 missões, vai ter pessoas que vai durar uma semana e meia, ou tem gente que pode demorar, por exemplo, 4 dias, de acordo com a carga horária de cada um. Não se preocupe, se você tiver 2 horas, 3 horas ou 4 horas para estudar, dá certo para você também a mentoria para o DEPEN. Então, terminou a 20ª missão, você tem um simulado com 120 questões, mais um tema de redação. Professor, me diga uma coisa, as redações serão corrigidas? Sim, serão corrigidas. É uma novidade que muita gente não oferece. Na verdade, são pouquíssimas pessoas que oferecem correção de redação. Em todas as nossas turmas de mentoria, nós oferecemos correção de redações. Então, a cada simulado que você fazer, nós vamos sim ter correções de redação. As redações serão todas corrigidas. E aí, quem já faz parte da mentoria sabe muito bem como é que é feito. Você realiza a redação, escaneia a redação, manda foto para a gente pelo WhatsApp, e aí então a gente, após a redação, professora imprime e corrige a redação, devolveu para a gente devolve para você também por meio de foto. Você pode fazer a mentoria à distância, não tem problema nenhum. Você pode morar, digamos que no Rio Grande do Sul ou no Acre, você pode sim fazer a nossa mentoria para o DEPEN. Além do mais, nós teremos toda semana live surpresa de revisão. Revisando o quê, professor? Revisando 1, 2 ou 3 tópicos, a depender do número de lives, das missões que você está enfrentando.
Ah, professor, mas eu dei uma atrasada, a galera tá lá na frente. A live é sobre uma missão que eu ainda não vi, não tem problema. A live vai ficar disponível na sua plataforma. Todas as nossas lives serão exclusivas só para quem é nossos alunos de mentoria. Então, as lives vão ficar disponíveis dentro da sua plataforma, na área do aluno. Tem uma plataforma igualzinho como se fosse um curso online, que você tem planejamento dentro da plataforma, você tem lista de questões, simulados, gabarito, tudo de maneira organizada. E aí, então, você pode acompanhar essas lives de revisão, principalmente antes de simulado, né? Quando estiver chegando perto da 20ª, da 19ª missão, 20ª missão, a gente já entra com as lives de revisão. Então, vai ter pelo menos uma live de revisão por semana para estar revisando. Além do mais, teremos audiozaps. Quem já conhece o professor Caldeira, conhece a iniciativa dos audiozaps. É quando eu mando áudios resumindo algum tópico, explicando com mais, de certa forma, mais objetividade determinado tópico do seu concurso. Além disso, temos também, além da correção de redação, 118 dias de planejamento, a gente tem ainda um ponto muito interessante para você que está estudando, que é o ranqueamento dos simulados. É o ranking, isso mesmo. O que acontece? Todo simulado, para quem fizer parte da nossa mentoria, todo simulado nós temos um ranking. E aí nós fazemos um ranking entre os alunos da mentoria e como é um edital, como está sendo pós-edital, sempre que possível a gente vai disponibilizar o simulado para um grupo, por exemplo, de 40, 50, 70 pessoas que também estão estudando para o concurso do DEPEN, fazer o simulado para a gente fazer um ranqueamento e você mais ou menos identificar como está a sua pontuação. Nesse ranqueamento a gente não expõe ninguém. Ou a gente coloca somente o final dos números, o início e o final do número do CPF, ou nós cadastramos somente as notas e você tem noção da nota que você tirou, qual seria a sua colocação. É assim que a gente faz para você ter uma noção de como é que tá a galera, se você tem chance ou não de ser realmente concorrente forte no concurso. Então tudo isso a gente tem dentro da mentoria para ajudar o candidato. Professor, tudo bem, mas como é que eu faço para adquirir a sua mentoria? As inscrições, eu estou gravando esse vídeo dia 5, as inscrições abrem aqui, ó, dia 6/5, ou seja, da amanhã às 6 horas da manhã. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente abre a nossa inscrição para a mentoria do DEPEN. Professor, então eu posso fazer minha inscrição tipo meio-dia, né? Cuidado. Todas, sem exceção alguma, todas as nossas mentorias esgotam as inscrições com menos de um dia, com menos de 24 horas, porque a galera já conhece a força do nosso trabalho. E muita gente pode até querer criticar, muita gente pode até querer fugir, mas quem de fato quer ser aprovado em concurso, principalmente quando é publicado digital, vem até a gente. Por quê, professor? Porque sabe que o professor Caldeiro e o professor Natanael, a gente não pega leve com quem está estudando. Quem está estudando de fato tem que ter realmente motivação para estar estudando, tem que estar ligado o tempo inteiro. Tem uma grande novidade que a gente sempre oferece nas nossas mentorias, mas não será possível devido à Covid-19, é os encontros presenciais, aplicação de simulado também presencial. Isso não será possível devido à Covid-19, mas a gente vai fazer esses encontros online, vamos fazer várias lives exclusivas e as lives sempre ficam disponíveis para você na sua plataforma. Então, se a gente fazer 500 lives, não se preocupe, no seu tempo você vai assistir essas lives. Matérias como direito penal, processo penal, direito administrativo, lei de execução penal, que são matérias que eu sou professor, o professor Natanael também ministra essas matérias, vão sempre estar fazendo algumas aulas surpresas para ajudar vocês. Mas como eu sempre digo, aqui na mentoria não se trata de um preparatório. Você pode estudar em qualquer preparatório que você quiser, conciliando o nosso planejamento. Professor, mas não é bom ter o planejamento de quem de fato oferece o preparatório? Não, porque preparatório é uma coisa, mentoria é outra coisa. O preparatório, trocentas videoaulas, como aqui no Goiás, inúmeras videoaulas, e você vai ficar perdido sem saber o que estuda. E de fato você sabe que não vai dar todas essas videoaulas. Uma das dificuldades que nós temos de vez em quando na mentoria e por isso que a gente acaba indicando muita aula no YouTube, porque às vezes tem uma missão para você estudar crimes contra a administração pública, como eu já citei, vou citar novamente, você tem que estudar crimes contra a administração pública, mas na aula do seu preparatório, crime contra a administração pública, por exemplo, é 4 horas de aula, e você é o candidato que você só tem 1 hora disponível, 2 horas, 3 horas. Então acaba que você não consegue concluir nenhuma missão por dia. Mas, professor, mesmo assim, eu posso estudar neste preparatório com a mentoria do senhor? Pode. Você vai que você vai demorar um pouquinho mais para bater cada missão, mas não tem problema nenhum, assim que você finalizar de 20 missões, você faz o simulado e faz a redação, tudo bacana, beleza? Nossa mentoria abre as inscrições amanhã, que é dia 6/5 às
horas da manhã. Professor, quanto vai custar? A nossa mentoria está com um valor de R$ 400, você pode dividir, se eu não me engano, até em 10 vezes no cartão, tá? Um valor de R$ 400. Se você for fazer pagamento à vista, o valor cai para R$ 350, então vista R$ 350, depósito ou transferência, aí é só você mandar mensagem para o meu WhatsApp amanhã, logo no primeiro horário, 6 horas da manhã, e se for R$ 400, tá? Quartão, R$ 400, podem dividir até em 10 vezes, o pagamento, a transferência, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, o valor vai ser R$ 350. Às 6 horas da manhã, de amanhã, que é 6/5, abrimos essas inscrições. Professor, só tem quantas vagas? Eu tenho 30 vagas para essa mentoria. Professor, só 30, porque quanto mais pessoas tem, é bem legal, a gente interage com muita gente, porém nós não conseguimos manter o padrão. E como é uma mentoria pós-edital, eu tenho que estar ali bem mais presente, bem mais próximo, não deixar a peteca cair juntamente com vocês. Beleza? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. O número é 62982162927. Professor, eu tenho chance de ser aprovado nesse concurso, mesmo eu não estando estudando para o DEPEN? Tem. Pouquíssimas pessoas estavam estudando para o DEPEN. A maioria, para não as pessoas que vão ser aprovadas nesse concurso não estavam estudando para concurso de DEPEN, estavam estudando para concurso de polícia civil, de polícia militar, outras pessoas estudando para outros concursos de outras áreas, mas você pode sim ser aprovado. Por quê, professor? Porque todos os candidatos têm que se dedicar de acordo com o novo edital. Eu acredito que muita gente não estava esperando novo edital, pelo menos a esses moldes, mas as matérias são bem tranquilas, eu tenho certeza disso. Então, você vai treinar com tudo, a gente vai ter planejamento, questões, simulados, correção de redação, live surpresa, bem bacana. E se você quiser, nem precisa adquirir curso preparatório. Eu consigo indicar para você de todo tópico, toda missão que eu for te dar, eu consigo te indicar um vídeo lá no YouTube para isso, e o link já vai estar dentro da sua própria plataforma. Mas, a ideia? Um beijo para quem for de beijo e um abraço para quem for de abraço.